Boa noite. E boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então eu vou me dividir aqui entre as telas. Eu vou direto ao assunto, porque essa aula vai ficar gravada, então eu vou deixar ela na íntegra, né? Então vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. Nos dias 22, 23 e 24, semana que vem, a gente vai ter a nossa Masterclass, que vai acontecer no grupo fechado lá no YouTube, somente para os inscritos. Então, quem não se inscreveu ali ainda, o link está na minha bio aqui do perfil, tá? Lá eu vou mostrar os passos para iniciar no empreendedorismo com objetividade e clareza. Vou tirar as principais dúvidas enviadas nos comentários e nas caixinhas que eu abri nas últimas semanas. E vou ensinar vocês como aproveitar o seu conhecimento e a sua experiência profissional, tá? Para usar e já aproveitar essa sua experiência para empreender. O evento é 100% online, gratuito, vai ter direito a apostila e certificado, somente para os inscritos, tá bom? As lives de aquecimento servem para ajudar as pessoas que estão com vontade de empreender, mas estão totalmente do zero, totalmente cruas. E o objetivo é exatamente esse, é chegar já na Masterclass. Obrigado, Will. Já na Masterclass, já no nosso mini curso, entendendo um pouquinho mais desse universo, tá bom? Bom, vamos lá. O tema da nossa live de hoje é por que e como eu decidi realizar minha transição de carreira para o CLT, do CLT para o empreendedorismo, tá? Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês, porque a gente sabe quando a história é nossa, a gente quer contar em detalhes, mas a história é longa. Então eu tentei fazer um roteiro aqui mais completo e ao mesmo tempo enxuto para vocês entenderem como foi esse meu processo de lá para cá, tá? Bom, eu desde pequenininha tive muito esse perfil de ser proativa, de cuidar das pessoas e me importar de fato com o bem-estar das pessoas que estavam perto de mim. E eu sempre fui de me doar muito e ajudar o próximo. E aí, por influência da minha mãe, que trabalhava há anos já na administração de um grande hospital aqui de São Paulo, ela foi quem me incentivou a fazer a enfermagem. Na hora eu fiquei meio assim, né? Justamente porque eu não sei se eu ia ser boa o suficiente para essa profissão, porque eu já tinha a noção que seria uma profissão de muita dedicação e principalmente vocação, né? Então eu fiquei com o pé atrás na época. Até porque eu não tinha muito... eu precisava entender esse universo porque eu me sentia de uma forma muito tranquila com essas questões mais sensíveis do cuidado em si. Da parte assistencial mesmo, da agulha, sangue, procedimentos invasivos e afins, né? Que a enfermagem a gente tem que ter vocação e tem que... se você não está muito preparado para lidar com esse tipo de situação, a gente não pode nem começar. Foi quando eu decidi fazer o técnico de enfermagem na época, para ver se eu realmente tinha essa vocação e se eu ia me acostumar com essa profissão, né? De lá para cá eu fiz o técnico, consegui trabalhar e depois eu fiz a faculdade. Só que na faculdade em si aconteceu algo inesperado comigo. Na época, quando eu fiz o técnico, a gente não tinha muito a questão da prática. Pelo menos na época, quando eu fiz o curso, há muito tempo atrás, a gente não tinha muita questão da prática. Foi na faculdade que eu realmente tive contato direto com o paciente em várias experiências. Várias. A gente, nos estágios, a gente passa por quase todas as áreas. Seja ela do idoso, da clínica médica, emergência, psiquiatria, infantil. Quase todas mesmo a gente consegue passar. E eu já quase me formando, eu estava prestes a abandonar o curso. Porque eu sofri muito nos estágios. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito da assistência. Porém, eu não posso ter um relacionamento muito próximo com o paciente. Essa questão de fazer com que tem que ser feito e depois você vira uma pessoa fria e mecânica, definitivamente aquilo não era para mim. Foi quando eu percebi que eu tinha esse perfil de me envolver e eu já estava me formando e eu já tinha conhecimento da enfermagem do trabalho, né? E eu sempre tive esse perfil de liderança. Foi mais fácil eu fazer essa escolha.
Logo que eu terminei a pós da enfermagem do trabalho, eu já engatei na gestão de enfermagem. E de lá para cá, foi um curso atrás do outro. Consegui, graças a Deus, né, trabalhar em grandes empresas, grandes hospitais. E minha última experiência profissional foi numa multinacional. E lá eu aprendi muito, muito. Lá eu tive muitos desafios profissionais. Foi quando eu decidi fazer um MBA em qualidade de vida, porque eu não sei se vocês sabem, mas a enfermagem do trabalho está totalmente atrelado à questão, não está só atrelada à questão legal, né? Ela é um setor que realiza muitas ações de promoção da saúde e qualidade de vida para os colaboradores. E isso tudo está atrelado à enfermagem do trabalho. Só que o meu maior desafio ali era comigo mesma. Era um desafio interno. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer alguma coisa que impactasse o bem-estar dos meus colaboradores e eu conseguisse medir isso através dos meus indicadores, diminuindo de verdade o absenteísmo e a sinistralidade da empresa, evitando o máximo que os colaboradores se afastassem e procurassem um pronto-socorro o menos possível. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso e apresentar esses dados, esses números para a minha gerência, para a minha diretoria? Foi quando eu procurei me capacitar para desenvolver indicadores, né? Eu não era muito boa em números, então eu precisei me capacitar para isso. E fazer com que todo esse processo de programas de qualidade de vida virassem números, para eu conseguir montar um comitê de saúde e fazer com que aquele meu trabalho fosse diferenciado. E eu me tornasse um profissional diferenciado no mercado, né? Só que aí veio outra situação bem complicada que eu tenho certeza que tem muita gente que depois vai assistir esse vídeo e vai se identificar. Infelizmente, nem sempre a gente se depara com gestores preparados para lidar com esse perfil de colaborador, que realmente quer entregar um trabalho de excelência e se destacar na sua área de atuação. Eu sempre fui muito destemida, sempre fui. Eu tenho medo como qualquer outra pessoa. Só que eu faço o medo meu melhor aliado, né? Então, esses meus medos, como qualquer outra pessoa, só que eu lutava contra ele todo dia, contra mim mesmo, para eu não cair naquela questão do papel de vítima, que eu via muito no mundo corporativo acontecer. E aí começou o meu drama. Tentava e tentava mostrar aquilo que seria promissor para todos os para os meus gestores, como aquilo ia ser promissor para a nossa carteira de saúde, como aquilo ia ser promissor para a nossa sustentabilidade financeira da empresa, né? E todo mundo ia ganhar, tanto os colaboradores quanto a empresa. E eu, né? Foi quando eu percebi que eu tinha uma certa resistência. E aos poucos, a cada ação que eu fazia, eu não via receptividade. Não era receptivo. E eu via uma resistência interna. Aí não tem jeito. Eu fui me desmotivando com toda aquela situação e caí na armadilha que, infelizmente, muitos profissionais que estão no sistema tradicional do trabalho caem. A gente se dedica tanto, faz cursos e mais cursos, especializações, disso, de aquilo, para quê? Para no final, zero reconhecimento e a gente cai na cilada da corrida dos ratos, né? E o processo foi só piorando. Quando a gente entrou na pandemia, na época, eu já tinha investido mais de 50 mil reais em pós e MBA, cursos e simpósios, um monte de outras coisas para me capacitar. E aí, na pandemia, eu virei uma enfermeira que pedia PCR. Aquilo acabou comigo. Mas, né, eu tinha duas opções. Ou eu ficava emocionando o problema, me fazendo de vítima, ou eu fazia daquela situação alguma coisa para eu melhorar. Só que, graças a Deus, eu nunca fui de terceirizar a minha felicidade. Eu não espero que ninguém faça para mim o que eu tenho que fazer. Foi quando eu decidi e comecei a pensar que eu poderia fazer diferença. E saí de lá o mais rápido possível. Encontrei na internet muitas possibilidades. Muitas. Comprava curso atrás de curso e me dediquei durante 1 ano. E guardava cada centavo do meu salário para eu pedir a minha tão sonhada demissão. Foi quando eu fiz um curso de mentoria, depois de um bom tempo,
E aí eu consegui criar o meu método de ensino para enfermeiras do trabalho, né? Só que nem tudo foram flores. Caí naquela cilada da síndrome do impostor, que foi da live de ontem que eu trouxe para vocês. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Pois só depois de estudar muito autoconhecimento, eu entendi que eu não precisava ter feito tudo da forma que eu fiz. Eu estava sempre esperando a perfeição para achar que eu era capaz de ensinar o que eu sabia para os meus colegas de profissão. E aquilo atrasou muito a minha escala nos meus negócios, nos meus ganhos. E tive, inclusive, um momento que eu achei que eu realmente não era capaz. E eu pensei algumas vezes em desistir. Por isso que quando eu falo para vocês que vocês precisam criar uma rede de apoio, não é à toa. Eu conheço muita gente que passou pelo mesmo processo que eu passei, só que teve pessoas que não tiveram nenhum apoio. E mesmo assim elas conseguiram. Claro que não foi de forma mais fácil, foi mais difícil, mas elas conseguiram. E se esse é o seu caso, mais ainda você precisa assistir a outra aula que eu fiz da mente empreendedora. Você precisa ter uma mente forte, porque senão você abandona o processo no meio do caminho. E aí, naquela situação, eu achava que eu precisava mesmo saber tudo. E estudando tanto, eu sempre me pegava achando que não era suficiente para começar, né? Então, eu posso dizer por experiência própria. Você só vai se sentir seguro no campo de batalha. Você só vai se sentir seguro fazendo. Não tem jeito. Você tem que começar para você começar a perder o medo. Não adianta. A verdade é que não existe o certo ou errado. Depois de você conhecer um método e um caminho que você consiga trilhar e ver nele uma possibilidade de seguir em frente, você vai. Tenha certeza que no meio do processo você vai ajustar para a sua realidade. Você só precisa de um empurrão e ter certeza que você consegue. Quando somamos todos esse sentimento, onde você entende que poderia ser muito mais feliz e produtivo se a gente seguir outros rumos profissionais de alguma forma que aquilo vai... Se você decide, de alguma forma aquilo muda a sua cabeça, muda a sua mente. Outro ponto importantíssimo aqui, que é uma questão extremamente individual de cada um, é por isso que eu sempre falo, tudo é uma questão de perfil. Eu volto a repetir, não existe o certo ou errado. Só existem perfis, né? Se você é uma pessoa mais destemida e é daquelas que que consegue largar tudo e ir de cabeça no negócio, tá tudo bem. Inclusive, geralmente, pessoas que têm esse perfil faz a coisa acontecer de forma mais rápida. Vê os seus primeiros resultados de forma mais rápida. Pessoas com esse tipo de perfil, que são as pessoas que se desenvolvem e evoluem na área porque tem foco naquilo, 100% foco naquilo. E fazem tudo que precisa ser feito, até porque ela não tem muita opção. Ela precisa fazer dar certo. Mas se você não tem esse perfil, tá tudo bem também. Faça uma análise do seu perfil. E trace a sua transição de forma estratégica. Você pode sim fazer essa transição e começar a empreender de forma paralela com o seu trabalho atual. Como eu fiz lá atrás. Juntando dinheiro e estudando para entender qual o melhor formato para eu entrar nesse universo e desenvolver o meu método. E qual caminho eu ia começar. E aí sim, você pedir demissão do seu emprego atual, só depois de conseguir ter os seus primeiros resultados, né? Mas uma coisa eu te garanto, mesmo fazendo de forma paralela, se você se dedicar, os seus primeiros resultados serão muito rápidos, porque o poder da internet facilita muito neste processo. Para muitos, a mudança de profissão, principalmente depois de uma carreira já estabelecida, pode ser um grande tabu, e a gente sabe disso. Né? Posso te garantir aqui que tudo isso não passa de crenças limitantes. Porque eu passei por todo esse processo na pele. Essa foi uma das grandes questões que eu tive para trabalhar na minha mentalidade. Quando a gente passa a vida inteira
trabalhando no sistema CLT, a gente tem a falsa impressão de segurança. Porque a gente está tão acostumado, a gente está tão há muitos anos fazendo aquilo que a gente esquece que isso é uma falsa impressão de segurança. A gente esquece da possibilidade que a gente pode ser demitido a qualquer momento. Né? E aí mudar o seu mindset para o empreendedorismo é o primeiro desafio. Me lembro que mesmo depois de ter tomado a minha decisão, eu ainda assim, eu lembro de ter guardado dinheiro. Quando de fato aconteceu a minha transição, eu tive um medinho. Não tem como. Eu fui doutrinada, mais de, não sei quanto, 25 anos numa profissão trabalhando como CLT, mudar o meu mindset, a minha cabeça para o empreendedorismo foi muita luta. Né? Tinha noites que eu falava, meu Deus, só Jesus na causa. Eu agarrava na mão de Deus e ia. Né? Só que eu estava decidida. A decisão faz toda a diferença na sua vida. Eu estava decidida. E não mais ser desvalorizada depois de tudo que eu fiz para conseguir ser uma profissional diferenciada. E aí olhar para trás e acreditar que tudo ia dar certo. Né? Então, por que não tentar fazer algo para realizar os meus sonhos ao invés de realizar os sonhos de outras pessoas? E outra, a gente tá tudo a nosso favor. Os tempos mudaram. A internet veio para mudar o nosso jeito de pensar e nos trazer formas de nos reinventar. Né? Antigamente, imagina, pouco se falava. Né? Antigamente você tinha poucas opções de carreira. Você ia lá, escolhia a mais viável, a mais rentável para você e seguir em frente sem olhar para trás. E ser feliz ou não com a profissão era um assunto que não estava em pauta. É só a gente conversar com nossos pais, nossos avós. Não existia isso. Só que com o passar dos anos, essa realidade mudou completamente. A internet fez isso mudar, a pandemia fez isso mudar. Hoje existe uma infinidade de caminhos profissionais para empreender em novos rumos. Tá aí os exemplos das grandes startups e aplicativos. A gente não tinha, né? Por isso que se você faz parte do nada pequeno grupo de pessoas que percebe que estão no lugar errado, a semana da enfermagem empreendedora com certeza vai ser para você, tá? Quem assistiu a live de ontem ouviu eu dar um spoiler, inclusive, do processo, que o processo pode ser mais simples do que a gente imagina, porque a gente fica muito na questão do medo, né? E a gente tem que ser mais prático, deixar o medo de lado e ser mais prático nesse processo todo. Falei anteriormente sobre as minhas questões aqui do medo, né? Dúvida, e a questão do perfeccionismo que me travou. Quando finalmente eu entendi que eu precisava identificar o meu prospecto, o meu cliente ideal e para quem eu estava tentando falar, porque eu estava tentando falar com todo mundo. Quando eu decidi com quem que era o meu cliente ideal, meu jogo mudou. Porque eu precisava começar. De alguma forma eu precisava começar. Aí eu pensei, eu fiz um monte de curso, eu fiz um curso de mentoria e consultoria. Como que eu faço para materializar isso e vender usando o meu próprio conhecimento? Né? Ali eu lembrei da época do corporativo. Lá a gente tinha muito essa questão do benchmarking. A gente recebia, nas empresas tem muito disso, né? Nos mesmos segmentos. Eu recebia muitas colegas enfermeiras para apresentar o nosso trabalho de forma geral. A grande maioria queria saber como a gente fazia para diminuir o absenteísmo, como a gente fazia os relatórios de sinistralidade e como a gente desenvolvia os nossos programas de qualidade de vida. Foi aí que eu pensei, preciso começar por aí, porque isso eu sei fazer, né? Então, gente, olha só, eu vou dar aqui o ouro. Isso eu falo só para as minhas, das minhas meninas da mentoria. Mas eu comecei a me posicionar nas redes sociais falando apenas para esse público. E cada post que eu fazia era estratégico. Eu tocava numa dor diferente. Eu dava um exemplo. Tipo assim, você é enfermeira do trabalho. Qual está sendo o seu maior desafio hoje no seu trabalho?
Aí eu listava, eu fazia uma lista de problemas para elas se identificarem. Uma lista de problemas. Está sabendo fazer seus exames periódicos? Está sabendo fazer seu relatório de absenteísmo? Está sabendo fazer seu programa de INSS? Um monte de coisa. Eu listava um monte de coisa. E em seguida eu dava pequenas soluções. E eu falava da minha consultoria no final. Que eu podia conseguir ajudar em 2 dias ela sanar aquele problema que ela tinha. Porque, igual eu falei na última live, a pessoa não tá atrás de uma pós. A pessoa tá atrás de uma experiência específica. Ela não quer que você vende um curso, né? Nossa, aquela coisa mirabolante. Não. Ela quer saber se você consegue resolver aquilo lá pra ela. Beijo, tchau. É isso que ela quer. Então, se você conseguir se comunicar, né? Se você conseguir fazer essa comunicação diretamente para a pessoa que está passando aquela dor, não tem como ela não fechar com você. Do mesmo jeito que eu dei o spoiler ontem da live de ontem do que eu ia trazer hoje, eu vou dar a live que eu vou trazer amanhã. Como que eu vou escalar os meus ganhos? A hora homem trabalhada de uma enfermeira é no mínimo R$250. Se você joga para a pessoa que você vai dar uma consultoria de 4 horas para você conseguir sanar aquele problema e ela levar para dentro do trabalho dela, para ela se diferenciar e se destacar, em 4 horas por R$250, ela vai achar extremamente barato. E é assim que você consegue conquistar, aos poucos. E assim eu fui me posicionando em todas as redes sociais, de forma estratégica, Instagram, LinkedIn, Facebook, entre outras, que tem um monte. E quando você entra em ação, é muito louco, a coisa acontece. A coisa começa a acontecer. Você dá uma consultoria aqui, outra ali, consegue ir sentindo mais e você vai se sentindo seguro com o processo acontecendo. Você vai ajustando, pedindo feedback, até que você vai escalando os próximos passos. E tudo isso te ajuda a entender todo o universo, aos pouquinhos, sem traumas por trás do digital. Né? Desde montar a sua apresentação, a forma correta que você vai entregar os seus resultados para os seus clientes e muito mais. Então, na verdade, é só você pensar o que você faz de melhor e que você poderia ajudar o seu colega de trabalho e ser bem remunerado por isso. Por isso que eu falo, gente, é mais simples do que a gente pensa. Gente, eu já dei consultoria, te juro, de como lançar atestado. A gente subestima a questão mais simples. A colega caiu de paraquedas num setor que ela nem sabia. Ela era formada em enfermagem do trabalho e ela não sabia nada. Ela me procurou para ajudar ela a lançar atestado. Por isso que eu falo, é o mais simples. O que é mais simples pra gente é um bicho de 7 cabeças pra pessoa que caiu de paraquedas ali. Abre a sua mente. Desmistifica esse negócio de você, eu não tenho nada para ensinar. Você tem muito para ensinar. Se você se formou, você tem experiência profissional, você tem muito para ensinar para essa galera que tá começando aí do zero. É só saber se comunicar. Né? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para ajudar nesse processo. Uma delas, no processo de transição, tá? Aqui. Se organiza financeiramente. Isso você vai levar pro resto da vida. Antes de sair do seu trabalho, é importante fazer um planejamento financeiro. Ninguém começa um novo projeto no topo. É óbvio. É importante ter uma reserva de caixa que te permita garantir os seus gastos mensais, para você ter uma tranquilidade, a cabeça no lugar para você seguir em frente. Porque isso é importante para você minimizar a questão de diminuir ou reduzir o seu padrão de vida nessa transição. Essa dica, inclusive, ela é para todos nós em qualquer momento da nossa vida. Principalmente na nossa gestão de carreira e no empreendedorismo. No empreendedorismo, mais ainda. Você vai ter que lidar com isso com todos os... Inclusive, eu fiz um curso só para isso. Porque eu não entendia nada. Se você tiver essa mentalidade de praticar sua gestão financeira, você estará à frente de muita gente no mercado. Outra coisa que é importante você fazer. Faça uma autoanálise. Busca compreender os motivos que estão te levando a querer essa mudança de transição.
é importante você saber se ela tá ligada a uma frustração ou uma verdadeira compreensão das suas habilidades e competências. Fala, meu, caramba, às vezes você não tá nem frustrado, tá indo tudo super bem. Mas aí você vê possibilidade em tudo que você faz. Em tudo. Pô, você faz um trabalho diferenciado, por que você não vai vender isso pra fora? Então faz uma autoanálise, vê se você tá passando por isso. Muitas vezes o desejo de recolocação profissional parte de desencanto com uma circunstância, com um contexto profissional que você tá acontecendo com você. Igual aconteceu comigo. Então é importante você reconhecer, né? E planejamento, gente. Planejamento de carreira é fundamental. A gente não faz nada no oba-oba. A gente não pode fazer... Aí, Fabi! Não pode fazer nada no oba-oba, cara. Sabe? Tudo que envolve transição de carreira e que envolve a gente mudar a nossa vida profissional tem que ser planejado. Né? Tem que ser... Porque envolve... Eu não podia deixar a peteca cair com relação a tudo que eu tinha que pagar. Né? Tinha tenho 2 filhos pra criar. Não é assim, tem que ser planejado. Antigamente, essa questão de empreender em profissões consideradas operacionais não tinha a menor possibilidade. Pouquíssimo se falava sobre isso. Hoje não. A transição de carreira é algo atual e natural, pelo qual muitos profissionais aqui vão passar por essa trajetória. Tenho certeza absoluta. Independentemente da modalidade que você escolher, o mais importante é não temer o processo, mas sim entender como lidar com ele de forma natural e de preferência de forma planejada, óbvio. E se você tem essa vontade dentro do seu coração e quer saber quando saber a hora certa, infelizmente não tenho essa resposta para você. Porque é uma resposta super individual de cada um. Né? Todas essas dicas que eu dei minimiza, te faz ajudar a entender em que momento você vai fazer. Porque planejamento é tudo. E aí você vai decidir. E não tem jeito. Para muitos profissionais isso é uma dúvida. Eu mesma decidi por conta de uma frustração, mas eu fiz de forma planejada. E a resposta disso depende de vários fatores. Algumas pessoais e principalmente profissionais. Né? Mas algumas perguntas podem te ajudar a identificar o melhor momento para você. Como eu relatei lá no começo da minha história, a falta de reconhecimento profissional e a vontade de fazer algo por mim me motivou a dar esse passo. Né? E é claro que o autoconhecimento me ajudou a seguir em frente, enfrentando todos os desafios. E tenho muitos até hoje. A única diferença é que como eu vou lidar com eles. É isso que faz eu seguir em frente todo dia. Pense hoje se você está satisfeito com a sua vida profissional. O quanto seu trabalho tem suprido as necessidades financeiras que você precisa. Tem te dado o reconhecimento que você merece? Se você segue curioso e interessado em se aprofundar mais neste universo do empreendedorismo, tente identificar o que mais está te travando. Quais as suas dúvidas e medos? Liste. Tente achar uma solução para cada uma delas, para cada medo, para cada dúvida. Vai listando. Vamos parar um pouquinho para cuidar da gente. Sai dessa correria. Eu sei que é fácil falar, gente, só que eu tenho propriedade para falar, eu passei por isso. A única coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que dá. Tem como, dá para fazer. Ao pensar no futuro profissional, você identifica boas oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Né? E para você responder esses questionamentos, é importante você tomar um tempo para olhar para si mesmo. É o que eu estava falando agora. E também para o mercado de trabalho, onde você atua. Porque tem, viu? Possibilidade para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. É só você fazer um trabalho com dedicação e diferenciado que você se destaca. Porque o que mais a gente tem no mercado de trabalho é a gente mais ou menos, gente. Então, se você se dedica de verdade, você se destaca. Então, esse movimento, ele é essencial daqui pra frente. Caso você realmente tome essa decisão de empreender. Entender o seu momento profissional e o que realmente você deseja pro seu futuro farão
é essencial para você planejar o caminho que você vai percorrer. Com a definição do caminho, o próximo passo é planejar as etapas de cronograma dessa execução. Porque assim, ó, a cilada tá aí também. Planejar, planejar, planejar e não executar. Planeja e executa. Por mínimo que seja, planeja e executa. A proposta aqui é te ajudar. Justamente é isso. Te colocar em ação. Encontrar uma opção viável para o seu perfil. Para você conseguir seguir em frente. Qual dessas infinitas possibilidades que eu vou falar amanhã, na live de amanhã não, gente. Amanhã não tem live, é quinta-feira, tá? Qual dessas infinitas possibilidades que eu vou trazer aqui pra você? Um monte de linha de frente de empreendedorismo na sua área. Mais vai te identificar e vai fazer você diminuir riscos. Tá bom? E o melhor de tudo, sem precisar... Isso é o melhor de tudo. A proposta é, sem precisar fazer você sair da sua área de atuação. Usando apenas o seu conhecimento, a sua experiência profissional, conseguindo conquistar o seu público e o seu cliente ideal. Tá bom? Então é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Eu queria agradecer aqui os comentários. Nossa, eu tô tão feliz. A Mônica, que eu conheci na mentoria, entrou. A Fabi, que tá comigo aqui desde o começo. A minha comadre que entrou, meu compadre, Will. Paulinha. A Gabi, eu agora não tô vendo os comentários lá de cima, mas eu agradeço todo mundo, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E principalmente que eu tenha conseguido sanar um pouquinho da dúvida de vocês. Porque eu acho que quando a gente traz a nossa história, a gente se coloca na questão da vulnerabilidade e mostra que a gente é gente. Com os anseios, com os medos, de tudo que a gente, né? A tia Jaque, tia... De tudo que a gente passou de dificuldade, mas tem que seguir em frente, né? O tema da live de quinta-feira vai ser como escalar os meus ganhos no empreendedorismo. Eu vou trazer números reais de como você poderá escalar os seus ganhos empreendendo na sua área de atuação. Independentemente da modalidade da sua escolha. Eu vou trazer exemplos de cada modalidade, tá? E pra lembrar aqui, quem não se inscreveu ainda pra minha Masterclass semana que vem, o link tá na bio, tá? Por favor, vai ser um evento fechado, não vai ser aberto assim igual nas lives. O evento é 100% online e gratuito, com direito a apostila e certificado. Eu vou mostrar pra vocês o passo para ingressar no empreendedorismo com objetividade e clareza usando o seu conhecimento. Tá? Eu vou tirar as principais dúvidas que eu recebi nos comentários, nas caixinhas de pergunta que eu abri na semana passada. E, né, usar a sua área de atuação, o seu conhecimento profissional. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada.